No vídeo de hoje a gente vai fazer o pós-processamento de uma foto feita com um drone. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e nesse vídeo aqui de hoje a gente vai fazer o pós-processamento de uma foto feita com um DJI Mini 3 Pro. Poderia ser até com o DJI Mini 4 Pro porque os dois têm exatamente a mesma câmera. E já que eu tô falando em câmera, nesse tipo de drone aqui a gente não pode pegar muito pesado no pós-processamento porque eles não têm a mesma qualidade de recuperação tanto de altas luzes quanto de baixas luzes que as nossas câmeras DSLRs que a gente já fotografa hoje. Então a gente tem que pegar um pouquinho mais leve nesse tipo de pós-processamento. Então já deixa o like aí para dar aquela moral aqui para esse vídeo, confere a tua inscrição aqui no canal caso tu ainda não seja inscrito. E vamos vir aqui para a tela do Lightroom porque eu acho que esse pós-processamento aqui ele vai ser bem rapidinho e bem simples de ser feito. A primeira coisa que eu gosto de fazer em quase todos os pós-processamentos, ou basicamente em todos os pós-processamentos, é ajustar o balanço de branco, que é uma das principais coisas no meu ponto de vista na hora que tu tá tratando uma foto. E eu gosto de fazer isso no início, porque se tu tratar toda a tua foto com balanço de branco errado, provavelmente tu vai fazer um tratamento errado. Então vamos pegar aqui um ponto de branco, ó. Aqui nesse barco aqui a gente tem brancos, então vamos pegar o conta-gota aqui e vamos pegar um ponto de branco aqui. E eu gosto de pegar sempre um ponto de branco que esteja na sombra, porque isso deixa a foto um pouquinho mais quente. Então eu vou pegar aqui esse ponto de branco aqui do barco e isso aqui vai ajustar o balanço de branco, deixando mais condizente do que estava aparecendo lá naquela hora. Vamos vir aqui também, vamos habilitar aqui a remoção de aberração cromática e eu não sei se o Lightroom vai ter aqui o perfil do DJI Mini 3, então eu vou deixar desabilitado. Outra coisa que eu vou fazer aqui é clicar no automático para ele já ajustar aqui as proporções da minha foto e já alinhou o horizonte aqui para mim, o que ficou mais interessante no meu ponto de vista. Eu posso até fazer aqui um double check, né, uma verificação dupla aqui, alinhando o horizonte e aqui vai estar legal para mim. Outra coisa que eu vou fazer aqui é cortar já aqui num formato 4x5, digamos que eu queira postar no Instagram, por exemplo, e eu vou ajustar essa composição aqui, deixando a linha do horizonte nessa parte de cima do terço, e o meu assunto principal aqui nessa parte de baixo do terço aqui e na parte aqui da interseção desse terço, o que fica mais interessante e deixa a nossa foto com aspecto visual muito mais interessante. Vou dar um Enter aqui para voltar para a parte do desenvolvimento e vamos vir aqui no painel básico. A primeira coisa que eu noto aqui é que essa foto está um pouco escura, então eu vou aumentar um pouco a exposição dela mais ou menos aqui. Vou abrir um pouco a sombra dela mais ou menos aqui, assim eu acho que está legal. E vou tirar um pouco dos highlights agora para recuperar um pouco dessa informação. Outra coisa que eu vou fazer aqui é tirar um pouco desse contraste, e isso é uma coisa que eu estou fazendo recentemente nas fotos que eu estou achando que está ficando bem legal. Eu tiro um pouco do contraste e eu adiciono um pouquinho mais de claridade aqui, um pouquinho mais de textura e um pouquinho mais de dehaze, e isso está deixando a foto muito mais interessante, com uma profundidade muito mais legal, no meu ponto de vista, claro. Então vou reduzir aqui um pouquinho mais esse highlight, né, que seria as altas luzes. Poderia aumentar ou fechar aqui, vamos ver, eu vou fechar um pouquinho mais as sombras aqui, eu acho que tá legal. E vou aumentar um pouco aqui a vibração. Uma coisa que dá para ver nitidamente aqui nesse tipo de foto de drone é que tu não pode aumentar muito a vibração aqui porque ele começa a ficar bem estranho, bem rápido. Então não vai muito pesado aqui nesse slider. Vou deixar ele mais ou menos aqui nos 15 aqui, eu acho que tá legal. Outra coisa que eu posso fazer aqui de cara já é aumentar a nitidez. E novamente, como eu estou fazendo uma foto de um drone aqui que ela não tem tanta qualidade quanto uma DSLR, eu não posso pegar muito pesado aqui nessa parte de detalhes também. Então eu vou pegar aqui, vou segurar o Option no Mac ou o Alt no Windows e vou aumentar a máscara aqui, aonde está branco vai ser aplicado a nitidez e aonde está preto não vai ser aplicado. Então eu vou deixar mais ou menos ali no barco e mais ou menos lá naquela parte de terra lá no fundo, aonde eu quero aplicar a nitidez. Porque não faz muito sentido eu aplicar a nitidez aqui no céu e aqui na água, e isso só vai me gerar alguns artefatos aí como ruído, e isso não é muito interessante. Então eu vou aumentar aqui um pouco a nitidez, lembrando que eu não posso pegar muito pesado, né? Só para tu ter uma ideia, quando eu faço isso nas minhas fotos da minha câmera normal, eu venho mais ou menos aqui nos 80, 90, 100, e com os drones aqui eu gosto de ficar mais ou menos aqui nos 50, porque eu acho que começa a ficar um pouco ruim já, começa a ficar um pouco de ruído demais na foto. Então a gente tem que pegar um pouquinho mais leve nesse tipo de pós-processamento. Outra coisa que a gente pode fazer aqui agora é aumentar um pouco aqui a saturação do azul aqui na guia de calibração e reduzir aqui um pouco os azuis primários, e isso dá uns tons bem interessantes aqui na nossa foto, ó. Antes e depois, antes e depois.
Aqui já estaria bem legal, mas a gente consegue melhorar muito mais isso agora com máscaras e é o que a gente vai fazer agora, porque essa foto ela tá um pouco flat ainda e a gente tem como deixar ela com um pouquinho mais de volume. Então vamos tentar fazer isso agora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar aqui a intensidade de onde está vindo esse sol, né? Vou deixar mais ou menos aqui fora esse gradiente radial. Vou aumentar um pouquinho a exposição aqui. Vou aumentar um pouquinho a temperatura de cor aqui desse lado também. Vou aumentar um pouquinho os pretos para perder um pouquinho mais de contraste aqui nessa parte. Vou diminuir um pouquinho aqui o dehaze para deixar um pouquinho mais esfumaçada aquela parte ali e tirar um pouquinho da claridade para deixar um pouquinho mais sem nitidez ali, porque quando a gente faz essas fotos que tem contraluz, a gente perde um pouco de saturação, perde um pouco de contraste e perde um pouco de nitidez aqui onde está vindo o sol. Então eu estou tentando meio que emular isso. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode dosar a quantidade desse efeito através desse slider aqui de quantidade, ó. Se a gente puxar ele para cá, a gente está tirando completamente o efeito, e se a gente puxar ele para o outro lado, a gente está adicionando muito mais desse efeito. Então eu não gosto de adicionar muito dele, então eu vou deixar ele mais ou menos aqui num 120 aqui, eu acho que tá legal, ó. Sem o efeito, com o efeito. Sem o efeito, com o efeito. Eu acho que dá para deixar ele um pouquinho mais amareladinho ali, então eu vou pegar aqui e vou clicar nesse quadradinho que tem aqui, ó, de cor. Vou deixar ele um pouquinho mais quente ali, não precisa ser muito. Aqui assim eu acho que já tá legal. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer agora a parte de dar um pouquinho mais de volume. Como eu tô fazendo o sol vir de um lado, eu vou fazer a sombra vir de outro. E isso vai gerar um pouquinho mais de volume na minha foto. E eu acho isso bem interessante. Vou pegar um gradiente linear aqui, bem suave, vou criar ele aqui na parte de fora e puxar ele para dentro, deixando ele o mais suave possível. E vou escurecer um pouco essa parte aqui do outro lado, oposto do meu sol, né? Então isso vai fazer com que eu tenha um pouquinho mais de volume na minha foto. E eu acho que isso fica bem interessante. Outra coisa que eu posso fazer agora aqui é criar uma vinheta a partir do meu assunto principal. Então eu vou pegar o meu assunto aqui, que seria esse barco. Vou criar aqui um gradiente radial em volta dele, mais ou menos assim, ó. Aqui assim eu acho que tá legal. Vou inverter ele para criar esse efeito de vinheta e vou reduzir um pouquinho a exposição num geral aqui. Eu acho que tá bem mais interessante. Outra coisa que eu reparei agora quando eu escureci um pouco essa imagem é que esse azul aqui ele ficou meio forte pro meu gosto. Aí é questão de gosto. Se tu gostou dele assim, tu pode deixar ele assim, mas eu não achei ele tão interessante. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse ponto de cor aqui, que é a nova ferramenta do Lightroom, que tá bem interessante por falar nisso, né? Vou pegar esse conta-gotas aqui e vou pegar aqui um ponto de azul que eu quero modificar. E esse ponto de azul aqui é no céu. Vou vir aqui na parte de Visualize Range, né, que seria para visualizar sol, que eu selecionei, e vou pegar aqui e vou ajustar mais ou menos aonde eu quero, ó. Menos saturado e mais clarinho aqui, eu acho que tá legal, ó. E deixar ele um pouquinho mais claro também. Vamos habilitar tudo aqui, vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu poderia adicionar um pouquinho mais de exposição aqui, porque ficou um pouquinho escuro, então eu vou voltar um pouquinho mais da exposição. E aqui eu acho que ficou bem legal. Agora, para finalizar essa foto, eu vou só limpar aqui alguns pontos que estão me atrapalhando, como por exemplo essa boia laranja aqui no meio, aqui tem uma boia que não faz muito sentido tá ali. E tem um outro barquinho bem pequenininho aqui no fundo, que eu não sei se vai dar para ver aí com a compressão do YouTube, mas aqui eu tô conseguindo ver, ó. Então, vou tirar ele dali também. Vamos ver um antes e um depois de tudo que a gente fez até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Então, me diz aí nos comentários o que tu achou desse tratamento, porque esses drones a gente não consegue pegar muito pesado nesse tipo de tratamento, o que deixa um pouco limitado aqui a criatividade na hora que tu tá fazendo esse tipo de tratamento. Coloca aí a tua opinião, caso tu tenha gostado, caso tu não tenha gostado, não tem problema nenhum. Só coloca aqui nos comentários e aproveita que tu tá aqui nos comentários, deixa aquele like para dar aquela moral aqui para esse vídeo. Confere a tua inscrição aqui no canal, caso tu ainda não seja inscrito. Muito obrigado por assistir esse conteúdo aqui até o final e até semana que vem.